Salve Brasil, salve planeta Terra, 23 de julho de 2026, quinta-feira. Pessoal, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é um acidente, clima extremo, é El Ninho, tá? Não é isso não, isso é geoengenharia, e não é de hoje, tá? Isso aconteceu da outra vez, naquelas tragédias que a gente acompanhou, que a mídia acompanhou enquanto era interessante, depois foi jogado no esquecimento e as pessoas que tiveram suas perdas tiveram que se virar, né? Vou falar de trilhas químicas, chemtrails, que assim, teoria da conspiração, né? Já cai na vala da teoria da conspiração. Então já traz o meu chapéu de alumínio aqui, porque vamos falar de alumínio. Vamos falar de alumínio, vamos falar de bário. Porque todas as vezes que você chega nessa questão, eles falam, não, é trilhas de condensação. É contrails, trilhas de condensação. As aeronaves sobrevoam a atmosfera e os gases cristalizam. Lá em cima faz aquelas nuvenzinhas. Né? Mas o que explica? Me explica uma coisa, então. Eu moro a 20 quilômetros de um aeroporto. Eu conheço a trajetória dos aviões, até porque eles passam em lugares específicos aqui. Eles seguem uma rota, tanto para a partida quanto para a chegada. Essas trilhas de pseudo-condensação, vamos tratar assim, elas não passam nessa rota. Elas são totalmente aleatórias. Totalmente aleatórias. E elas passam em regiões onde esses aviões comerciais não passam. Isso também não explica. E como essas linhas se cruzam? E como essas linhas se cruzam em um pequeno espaço de tempo? E como também elas levam muito mais tempo para se dissipar? Que aí eles vão ter as explicações pseudocientíficas deles sobre o porquê que as linhas, essas pseudo-linhas de condensação, elas levam muito mais tempo para se dissipar. Coisa de clima, etc, etc. E eles vão dizer que não há provas. Não há provas de alteração nenhuma, de que é despejado absolutamente nada. Sendo que existem provas sim. Existe prova no ar de que há alumínio e bário. Tá? Contaminação do ar, que afeta a ionosfera. Que afetando a ionosfera afeta todo o clima. Mas nós temos que voltar há anos atrás, porque isso aí começa no Projeto Manhattan nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi onde tudo isso começou. Foi lá que as primeiras cobaias sofreram as consequências, os cidadãos norte-americanos. E isso se estendeu globalmente a partir de 1996, com a ajuda de quem? Adivinha? Das Big Techs, do Vale do Silício, fronte militar para a criação de armas de guerra de alteração do clima. Então sim, biotecnologia está envolvida com isso. Existem autores aí que eu vou citar que você pode buscar depois, se tiver alguma dúvida. Então eles aproveitam, muitas vezes, um período natural de mudança climática e pulverizam o ar com essas composições químicas. E essas composições químicas de alumínio, de bário, elas reagem com a ionosfera e elas podem ser usadas também para remotamente ter-se o controle do clima da atmosfera. Isso aí não nega que as trilhas de condensação existam. Tá? As trilhas de condensação elas existem. Elas existem sim. E assim que um aviãozinho comercial passa, ela vai deixar uma trilhazinha ali, aquela nuvenzinha branca, e depois ela vai se dissipar. Agora, as trilhas químicas elas também existem, uma coisa não anula a outra. Mas a teoria da conspiração. É tudo teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque a comunidade científica internacional nega. Quem é essa comunidade científica? Me fala o nome de uma comunidade científica que nega isso veementemente. Não tem. É um ou outro aí que vai aparecer falando uma coisa que ele entende do que ele entende, mas ele não entende disso. E o que explicar
inúmeros casos de denúncia partindo das forças secretas do próprio Estados Unidos, dos projetos secretos, de pessoas que trabalham com o meio ambiente. Essas denúncias, elas nunca vêm à tona. Essas pessoas nunca são ouvidas. E quando eles falam que não existem provas, existe prova sim. Existe prova de contaminação. O bário, ele afeta o sistema nervoso. Tá? E o que eles querem com isso? Vou falar do Rio Grande do Sul, aproveitando que eles estão sob ataque, mais uma vez, que isso está acontecendo no Brasil inteiro, tá? Mas na região sul existem razões ali comerciais, existem razões de terra, território, a tomar a terra do povo, um povo secular, um povo que está ali, que tem muito a perder se desfazer de suas terras, que tem uma cultura por zelar do seu território, não vai fazer qualquer negociação barata para qualquer especulação imobiliária. Então o que eles fazem? Eles despejam as pessoas, forçam as pessoas a sair de suas casas, vender as suas casas a preço de banana para uma reformulação estrutural. Isso aí está sendo denunciado por políticos de lá. Tem pessoas falando sobre isso, só que elas não são ouvidas. Mas tem pessoas corajosas falando sobre isso. Então eles aproveitam esse período de mudança natural do clima e aplicam essa pulverização para gerar esses climas extremos. Além de causar as doenças respiratórias, o sistema nervoso, entre outras coisas aí, que é a cereja do bolo. E ainda assim, ainda tem outra coisa, que esse pessoal vendido, que isso está além da camada do Estado. Isso vem de cima para baixo. O Estado é lacaio desse modelo, lacaio dessa extensão do projeto Manhattan. As doenças respiratórias, elas são uma consequência também, mas a capitalização política da tragédia. Eles vão aproveitar esse período eleitoral para capitalizar com a tragédia humana. Mais uma vez. E as Big Techs, que também estão por trás do desenvolvimento disso, vão lucrar como? Com a audiência em cima desse grande espetáculo trágico, que vai ficar, logicamente, no hype durante um tempo, as pessoas em suas casas acompanhando a tragédia alheia. Então está tudo amarrado. Essas trilhas químicas, elas existem. Não se deixe levar por pesquisas rápidas que você vai encontrar na Wikipedia ou aí qualquer afirmação que negue, que coloque isso no prato da teoria da conspiração. Procure os trabalhos de William Thomas. Procure o trabalho de Peter Kirby. Dá uma pesquisada, vai ter aí o livro para você comprar, ou então uma pesquisa rápida. Quem é Peter Kirby? Dá uma pesquisada e não há refutação. Não há refutação de por que se encontram esses compostos químicos no ar. Não há refutação de como esses aviões que sobrevoam em grandes altitudes, alterando a ionosfera com essas pulverizações químicas, por que eles não passam nas rotas convencionais comerciais? Por que eles não passam nas rotas comerciais? Por que é tão aleatório? E por que é tão massivo de um dia para a noite? Você nem vê quando isso acontece. Quando você vê, as nuvens já estão dissipando. E quando elas se dissipam, o caos acontece. Tá? Então procure saber, procure informação. A contaminação está aí, a biotecnologia ela existe e é uma arma de guerra. É uma arma de guerra e nós somos a cobaia. E nós estamos cada vez mais sendo encurralados, porque como você vai conseguir essa informação se não através de um chapéu de alumínio, de um tumbler que não tem nada a perder, que não tem... Qual o meu objetivo aqui, se não dizer uma coisa que eu sei, uma coisa que eu conheço? Conhecimento é poder, eles não querem que as pessoas saibam. É só você dar uma olhadinha no que vem sendo feito aí com os agrotóxicos, no que vem sendo feito na indústria do alimento industrializado que causa câncer nas pessoas, no lobby do cigarro que há anos mentiu que não causava câncer nas pessoas. As mesmas pessoas que estão encobertando isso, são as mesmas pessoas que estão pulverizando o ar, estão
acabando com o sistema ecológico, com o nosso sistema nervoso, com o nosso sistema respiratório, criando tragédias de larga escala. Então fica aqui o aviso e é isso aí, valeu.